Um dos riscos maiores da publicidade é o fato de que a criança não compreende aquilo que está sendo apresentado para ela como publicidade, ela não entende a estratégia geral de comunicação profissional que está sendo dirigida a ela tem dificuldade de compreender os próprios valores que a publicidade traz numa idade ainda muito precoce. Assim, teve até uma vez que a minha filha, meio que de tanto ver vídeos de crianças abrindo presentes, ela meio que associou shopping a ganhar presente. Então ficou uma situação complicada de eu ter que ir ao shopping com ela e ela entrar no shopping e falar: ah, mamãe, shopping, presente. Evidentemente, a criança, quanto menor, mais vulnerável ela é. À medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo também esse processo. Ela aprende pelo processo de imitação. Então, se a publicidade diz para ela o tempo inteiro que é bacana viver nesse mundo do consumo, que o bacana é ser feliz comprando coisas, que ela expressa o amor que ela tem pelas pessoas através da compra ou da troca de objetos, você vai ter aí um discurso muito forte sendo apresentado para a criança, de forma absolutamente ampla, porque está em todos os lugares, né? Você vê essa fala e esse discurso se repetindo, e a criança que aprende por imitação, ela vai entrando nesse universo sem ter ainda desenvolvido a capacidade de discernimento sobre o que é um valor de fato, o que é importante de fato. Aí o que eu falei: não, filha, shopping não é presente, aí eu pisei no freio, disse: olha, então a gente precisa ter uma conversa. Falei: filha, a gente ganha presente no Natal, no Ano Novo, no aniversário. Os outros presentes que porventura você vier a ganhar, a mamãe quis dar, mas não é obrigação. A gente vai pro shopping, mas isso não quer dizer que isso é presente. Então, assim, isso foi tão incutido na cabeça dela, que teve uma vez que a gente foi ao shopping comprar um presente de aniversário. Ela entrou no shopping, entrou na loja de brinquedo, viu um monte de brinquedo, pegava o brinquedo: ah, que massa esse brinquedo! Mas não é meu aniversário, não vou levar a mamãe. Aí depois pegava outro brinquedo: ah, que legal! Mas não vou levar a mamãe, não é Natal. Ou seja, será que eu traumatizei? Quando a gente pensa no lugar da publicidade brasileira, em especial na relação com a publicidade internacional, a gente vê que nós temos instrumentos legais que, lidos da forma adequada, eles sinalizam a proibição da publicidade infantil, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai dizer que a criança não pode ser explorada na sua vulnerabilidade, né? Na sua inocência e na sua postura digamos assim, de compreensão do mundo, né? Ela não pode ser desrespeitada desse ponto de vista. O Código do Consumidor, ele diz a mesma coisa: criança entra na categoria de hipossuficientes. O que significa isso? Significa pessoas que, por uma série de razões, podem não ter todo o desenvolvimento necessário para fazer uma leitura adequada daquilo que a publicidade traz. Então você tem novamente aí elementos para perceber esse indicativo de publicidade para a criança, né, que muitas vezes até 7, 8 anos de idade sequer compreende o que é uma publicidade e o que não é, não faz essa diferenciação do mundo da fantasia, da informação, da persuasão e da informação. Então, isso está sinalizado. Mais fortemente ainda, a gente tem a resolução do CONANDA, que fala literalmente que a comunicação mercadológica ela não deve ser dirigida à criança, ela deve ser dirigida aos pais. Afinal, quem compra? Não são os pais? Afinal, quem tem dinheiro para comprar? Não são os pais? Então, por que essa publicidade ela não é dirigida aos pais, que já têm o discernimento necessário para pensar sobre isso? Por quê? Porque a gente tem estatísticas que mostram claramente que a criança interfere nas compras, inclusive da família. Hoje, quando a gente tem o YouTube, e eu faço uma comparação da publicidade presente no YouTube e da publicidade presente na televisão, é talvez até mais adequado eu falar na comunicação mercadológica presente nos dois. Por quê? Porque na TV eu tenho ainda esses marcadores claros, eu tenho os tempos claros, eu tenho 30 segundos, eu tenho um anunciante claro que está fazendo publicidade ali, né? Quando eu vou para o território do YouTube, eu tenho um território que, apesar da existência da lei, parece um território sem lei. Por que eu digo isso? Porque todos os dias
todos os canais fazem publicidade, inclusive dirigidas diretamente à criança, muitas vezes de crianças fazendo publicidade para criança, com diferentes formatos, né? Então eu tenho, por exemplo, um unboxing, né? Para aqueles que não conhecem o termo, aquela prática de abrir um presente, abrir um brinquedo, abrir um produto e explicando o que é aquele produto, para que aquele produto serve, como é que se brinca com aquele produto, por que ele é legal, por que ele não é. Isso é publicidade pura, explícita, clara, né? Essa é uma forma que tem se disseminado e que muitas vezes a criança acha que a outra criança está só brincando e ela está vendo outra criança brincar. Mas ali tem uma relação mercadológica, a gente sabe que tem a relação das empresas enviando esses produtos, ou às vezes os próprios youtubers pedem produtos também, porque essa é uma linha de mão dupla, há negociações contratuais. Essas negociações não são claras, não são transparentes, né? E temos casos mais graves de formatos, que é o formato mais próximo ao que era o merchandising na TV, né? Em que um produto, ele está lá no meio de uma brincadeira da criança, então a criança está brincando com as suas bonecas, ela está o tempo inteiro brincando com a boneca Monster High, dentro do castelo da Monster High, dentro do universo da Monster High, muitas vezes usando a roupinha da Monster High. E ali passa como se fosse uma brincadeira, a criança brincando. E ali, para quem entende de publicidade, para quem tem um mínimo de responsabilidade comercial, sabe que ali é uma produção pensada, é uma questão elaborada, justamente para que a criança se encante com a brincadeira, né? E não é à toa que muitos dos títulos, né, dos vídeos no YouTube trazem os nomes, inclusive, de personagens. A gente tem vídeos no YouTube com mais de 50 milhões de acessos. Isso não é uma brincadeira mais, né? Isso é algo muito sério e que, como sociedade, como profissionais que trabalham com publicidade, como plataforma que divulga esse tipo de conteúdo, há que se ter mais responsabilidade nesse tipo de atividade. Não tenha dúvida que a plataforma está ganhando muito dinheiro com isso, que os youtubers que fazem isso também estão ganhando muito dinheiro, né? E que inocentemente as pessoas acham que estão, e as crianças acham que estão vendo uma brincadeira inocente. Quando ali está havendo um processo de fidelização de marca, quando ali está havendo um processo de estímulo ao consumo sistemático, né? A criança a valorizar produto, a valorizar determinadas marcas. Então, é um processo muito complexo que é, no mínimo, arriscado demais você deixar apenas nas mãos das crianças ou das famílias, né? As empresas não devem ser isentas de responsabilidade. É muito fácil para o YouTube dizer, não, mas eu não tenho como controlar tudo isso. Bom, ele ganha milhões e milhões e milhões e não consegue estabelecer uma política de proteção. É isso mesmo? É realmente isso que a gente deve ouvir e deve dizer, tá ok então. Né? Então eu acredito que não. Mas eu acredito que isso só vai mudar quando a sociedade também se organizar, se mobilizar e entender que a proteção e a promoção da vida das crianças, dos direitos das crianças, eles têm que ser pensados de uma forma mais, como prevê o próprio Estatuto da Criança e Adolescente e a nossa Constituição, como uma corresponsabilidade, uma responsabilidade compartilhada. Aí você me pergunta, por que existem tantas essas leis e isso não é cumprido? Se pergunte nesse país quantas leis existem que não são cumpridas. Em todo caso, a orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente é que criança é prioridade nacional. Então, se ela é prioridade nacional, ou deveria ser, né? Então ela deveria ser protegida.